Muito bom dia, meu nome é Heloísa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiro dia do SSA1, do SSA2, deixa eu ver. Bom, a gente está aqui com um convidado muito especial, nosso professor Pedro de Geografia, que vocês já conhecem. Então seja muito bem-vindo, Pedro, ao podcast. Oi, gente, tudo bom? É muito engraçado ser apresentado como convidado, mas tudo bem. Enfim, meu nome é Pedro Almeida, sou professor de Geografia, né? Também tenho essa função é a mais importante, inclusive, né? Mesmo que eu me esqueça dela. Mas é isso aí, né? Tudo bem, tô aqui. Tamo junto. Muito bom dia, gente. Meu nome é Eduardo Rabani e estou animado para falar sobre isso, mas também estou um pouco nervoso por causa do SSA. Mas Pedro vai ajudar com a dica dele, né? Então, puxa a vinheta. Então, Pedro, como é que o senhor... Obrigada. Como o senhor acha que vai ser o SSA2 em questão de humanos? Então, espero que seja menos maluco do que normalmente ele é. Eu sei que, pô, sou professor, deveria estar aqui construindo toda aquela informação de não, gente, espero que seja uma prova muito tranquila, uma prova que venha com todo aquele conteúdo que a gente já viu e tal, né? Mas não. Eu espero que ela seja o menos maluca possível, né? Eu espero que ela consiga, de fato, trabalhar com o máximo de conteúdos que for apresentado na ementa, porque vocês na SCA2 tem um processo meio complicado, né, nas humanas. Sei lá, se história e geografia, que eu consigo ter um pouquinho mais de propriedade para falar, vocês têm ali em torno de 6 a 8 assuntos na CCA1. Na CCA2 vocês pulam para 15, 16 assuntos, assim, 18 bem pouquinho, assuntos. né? Eu só fico pensando em geografia, por exemplo, cai continentes, né? Então América, Ásia, Europa, né? Assim, são muitas perguntas. Tudo bem que você tem assuntos gerais, né? Como urbanização, globalização e tal, que você consegue falar sobre um continente, partindo do ponto, não é? Urbano ou global, enfim, sobre processos capitalistas, enfim, dá para ir para essas linhas. Mas eu não sou a pessoa mais confiante do mundo com SSA1 e SSA2. Eu gosto pra caramba da SSA3, eu sempre acho que a SSA3 ele vem e é a mesma estrutura de construção da prova, né? Mas parece que são coisas totalmente distintas. Mas o SSA3 ele sempre vem com uma prova muito bem estruturada, né? E aí eu espero que, como o SSA3 já aconteceu, o SSA2 ele também venha dessa forma. Ele não vem com as famosas questões malucas, né? Eu acho que isso é muito em exatas, não é nenhuma, mas acho que exatas é o pior. Enfim, eu tô gravando depois do episódio que foi gravado com a professora de Química, que vocês só vão ver o episódio da professora de Química depois, né, do episódio, que é na próxima semana. E eu não sei como foi o episódio dela. Mas eu imagino que ela tenha colocado aquela ideia de que a prova de Química é uma das mais cabulosas que tem, a prova de Física é uma das mais cabulosas que tem, que é muito difícil, pelo menos pra mim. Que era fácil. Ai, meu Deus, ela era aquela Química, né? Não, eu fico meio nervoso quando eu penso em números. Mas esses vestibulares, você que é uma pessoa de muita experiência, né? Nossa. Muito bem dotada, né? Com faculdade, coisa assim, como é que você acha que essas provas de SSA preparam pro ensino superior de faculdade? Se é bom, se precisa melhorar... Ou se não ajuda nada. Se não ajuda nada. Não, então, é bom, claro que porque todo o processo de construção educacional tem precisado como excelente. Eu acho que o que precisa mais é ter um ajuste mesmo de como é feito o processo de capacitação para que esse aluno ele possa produzir essa prova. Porque, sei lá, a gente brinca muito, quando eu falo a gente, assim, entre os professores, pelo menos do meu convívio, a gente brinca muito que o SSA ele tenta fazer um espelho muito grande do Enem, só que o SSA ele é maravilhosamente bairrista, né? E essa parte é muito maravilhosa porque a gente é pernambucano e a gente tem esse negócio mesmo de ser bairrista. Então, assim, a prova sempre vai cair muita coisa sobre Pernambuco. Porém, nesse último triênio, né, que está se encerrando esse ano, você teve uma modificação da construção dos conteúdos, né? Então, por exemplo, no SSA2, se tinha lá na ementa Pernambuco. Atualmente não tem. Só que você sabe que Pernambuco vai cair. Né? E aí, claro, é como se fosse assim, tá intrínseco que vai cair Pernambuco. Porque se eu falo sobre urbanização, eu posso falar sobre urbanização da região metropolitana do Recife. Mas não seria tão gostosinho se botasse lá do jeito que as emendas vinham, sobre micro, meso, sub, regiões pernambucanas, do Nordeste. Mas a vida não é um morango, né? Nesse caso, esse e nem doce. Mas, caindo na tua pergunta sobre a ideia de como ele prepara, eu acho que
É uma instituição pública. Eu não vou conseguir criticar uma instituição pública nunca. Eu venho de uma, né? Claro, eu venho de uma federal, mas eu tive a participação total no UPE também. Trabalhei no Museu de Ciências do Estado, então assim, a educação pública ela sempre vai ser importante. E o processo de avaliação tem que ser esse mesmo. Né? Eu não sou contra o processo de avaliação, não. Eu só acho que tem que ter uma construçãozinha melhor nas questões. Ao mesmo tempo que também esse não é um jeito ruim do tipo assim, tem que mudar esse sistema por completo, não. Tem que ter ajustes. E ajustes finos, não são ajustes grossos, não. É só nessa linha mesmo. Poxa, tem um SSA2, por exemplo, com 50 mil conteúdos para uma prova de 10 quesitos. E na maioria não cai nem metade. Assim, tudo bem, né? O Enem tá aí com 50 mil assuntos e cai um assunto repetido. Três questões do mesmo assunto. Né? Mas é normal, é o processo, né? Porque quando a gente pensa na avaliação, educacionalmente falando, a gente pensa que a avaliação ela induz o aluno ao estudo. Então, mesmo que não caia, você estudou. Só que isso se torna muito utópico, né? Porque vocês, como trabalham da forma mais bancária, né? Vocês querem a nota para poder ter a aprovação, né? Então, se quer a nota, então, poxa, me deu o método correto. Por exemplo, quando vocês pensam em vestibular, vocês têm aula para vestibular. Eu odeio esse termo. Sim. Porque o ano todo na aula foi para vestibular. Então, tudo que a gente fez durante o ano, independente do que seja, se foi uma discussão, se foi uma aula mais cartesianazinha, quadro, se foi um vídeo, se foi uma análise, se foi uma discussão balela sobre um assunto aleatório que aconteceu há muito tempo. Porque isso cai para a atualidade, isso é humanas. Tudo isso é vestibular. Só que para vocês, a aula de vestibular é quando alguém diz assim, gente, essa semana é a semana de revisão. Aí vocês, é aula de vestibular, né? É dessa linha, isso é muito louco, né? Vocês. Exatamente. Eu acho assim. Eu acho assim, ao oposto do Enem, pelo menos o Enem desse ano, que foi o único que eu fiz, eu achei o Enem não tão conteudista. Eu achei ele muito mais interpretativo, tanto as questões de linguagem quanto as questões de humanas, principalmente as de história. Mas o SSA eu acho uma prova extremamente conteudista. E se você não souber o conteúdo, filho, pula que você talvez não vá nem saber responder a questão. E eu não tô dizendo que é um ponto negativo, não tô criticando o UPE, gente. Mas assim, eu acho que deveria também ter uma questão ou outra que puxasse mais para o ramo social, ou que pelo menos no SSA1 do ano passado só tinha, eu acho que, uma questão de 45, sabe? Mas a questão do SSA1, ele é bem mais conteudista do que o SSA2, né? Bem mais. Principalmente pelas temáticas, né? Por exemplo, história, vocês têm uma relação muito forte de Brasil inicial, né? Ali, né? Sociologia e filosofia são os pensadores puramente pensadores. Sim. Né? Sei lá, acho que sociologia deve cair... Não, sociologia só cai no segundo ano, né? Então a filosofia vai cair os pensadores mesmo, assim, os filósofos, no terceiro que cai vai os cair, sei lá, quem foi Nietzsche, quem foi Kant, quem vai nessa linha. Já agora na sociologia vocês vão ter o quê? Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, né? Os princípios sociológicos mesmo. Então, essa necessidade. Só que eu gosto, tá? Eu vou ser bem sério. Na minha cabeça, assim, se eu construir em vocês a análise de conteúdo, não quero que vocês tenham capacidade de responder. Mas ter essa misturazinha seria legal mesmo. Mas eu gosto. Eu acho que é muito isso. Tipo, o Enem, eu sinto que, pelo menos que eu fiz esse ano e o ano passado, o Enem é muito mais resistência, é muito mais você, tipo, saber como fazer a prova do que você saber o conteúdo. O SSA eu já acho o contrário, tipo, você tem que saber o conteúdo, senão você, tipo, não faz a questão. Mas acho que teve uma mudança muito grande. Eu acho que atualmente o SSA tá mais brando do que Eu senti que o SSA mudou muito do... que é como a gente fez do SSA ano passado. Eu achei muito parecido com o Enem. Tipo, mudou um pouco, sendo que eu ainda sinto que ainda é mais conteudista que o Enem. Tipo, às vezes muito mais objetivo. Mas eu acho que não é uma coisa da UPF. Se vocês pegam provas da USP, se vocês pegam provas da Unasul, provas da Universidade do Ceará, então, que são provas estatais, né, que acontecem. Elas estão na mesma linha. Acho que as provas estatais, né, as provas feitas pela banca da própria universidade, eu acho que a tendência é um achismo, tá? A tendência é que ela seja mais conteudista. Porque, por exemplo, quando vocês vão responder uma prova de qualquer professor, por exemplo, eu posso falar pela minha porque isso eu faço, né? A captação de questões que eu faço é uma captação de provas de vestibular. Então, tu vai responder lá uma da SESC Gran Rio, por exemplo, questão... porque tem que ser de conteúdo, porque eu tô querendo que vocês saibam sobre o conteúdo. Agora imagina que isso é uma prova dentro de um vestibular. Porque assim, é muito fácil para vocês fazerem uma questão daquele assunto unitário que vocês estão vendo.
Agora imagina cair aquela questão num assunto geral. Eu acho que a gente às vezes sente muita dificuldade nisso, porque os professores, pelo menos na sua maioria, quando faz a prova, botam muita questão de Enem, de outros vestibulares. Sendo que quando a gente vai fazer na hora lá, com os assuntos todos juntos, aí a gente fica, eu sei, mas eu não sei responder. Aí lascou. É complicado. A parte boa do SSA realmente é que é por ano, não é uma prova que vai decidir tudo, que nem o Enem é. Porque eu acho que o Enem tem muita essa coisa de tentativa e erro, de resistência, de estratégia. O SSA é mais trabalhar aquele ano. Agora, um problema que eu vejo no SSA, que pode ser tratado como problema, é que ele tenta fazer você errar. Ele procura a melhor forma de fazer você errar. Ele sempre tem aquela pegadinha do negócio. O Enem está procurando realmente mais o seu senso crítico nas questões de interpretação, de linguagem e humanas. Eu não usei quase nenhum assunto de fora. Foi tudo na hora que eu estava fazendo as questões, que foi só aplicação de interpretação mesmo. Mas entenda, toda essa sua capacidade de interpretação faz parte de uma construção conteudista. Sim. Que é muito louco isso. Como a gente vem, por exemplo, eu tenho uma discussão muito grande com professores de história, e aí, claro, eu não vou me apropriar da fala deles, mas é uma discussão que eu discuto pra caramba. Tipo assim, só caiu contexto, a história só foi contexto, não teve assunto de história. Mas história, não é que história é contexto, mas a história fundamenta para que haja esse contexto. Né? É uma das bases da história. A redação, por exemplo, esse ano do Enem só pode ser feita se você entende história, pô. Você só tem como saber a herança africana se você estudou história. Não, professor, mas eu sei porque não sei o que, não. Você viu em algum canto, mas todas as aplicações que aquele canto lhe deu foi graças a uma informação que você teve em sala de aula. E aí, enfim, o episódio é para perguntar sobre o método SSA, mas na minha cabeça já fica aquela crítica massiva de como é que funciona aquele sistema segregativo entre a aula de cursinho e a aula escolar, sabe? E eu sou professor de cursinho, eu sou professor de escola. E eu acho muito louco, né? Quando eu, por exemplo, dou aula para algum aluno que é no cursinho e na escola, é o mesmo aluno. Esse aluno acha minha aula maravilhosa no cursinho. Eu fico pensando, gente, a aula é a mesma. Eu juro que é a mesma. Juro que é a mesma. Assim, tipo, digamos que, claro, no cursinho eu tenho uma liberdade um pouquinho maior por uma questão de não ter que cumprir prazos. Como assim cumprir prazos? Eu tenho que cumprir prazo de encerrar tal conteúdo que eu determinei para aquele período. Já na escola eu tenho que cumprir um prazo, eu tenho que encerrar o conteúdo para poder cumprir um livro, para poder cumprir uma avaliação que vai fechar um semestre, que vai não sei o quê. No cursinho, por exemplo, eu não preciso estar reclamando com o aluno, porque o aluno sabe porque ele tá ali. Ele tá ali, trabalhando. Enfim. E na escola, mesmo que ele tenha pagando, na cabeça dele, a escola é todo um evento. Até porque tem que ser mesmo, a escola tem que ser todo um evento. Né? Pra mim, escola é escola. Se a escola virar um cursinho, lascou, tá errado. Mas o problema é que esse aluno ele tem que entender cada espaço. E aí a gente pega muito para essa relação de como é que se produz. E aí a gente só se produz para Enem ultimamente, a gente não se produz para SSA. Mesmo que a gente tenha aquele cursinho, por exemplo, do aula de cursinho para SSA 1 e SSA2. E para o Enem. A construção do conteúdo, ela é muito baseada pelo Enem. Né? Porque aquele aluno do primeiro ano, ele não está estudando para poder fazer SSA. Ele está estudando para poder chegar no terceiro ano já inteiro. Isso é bem complicado. E o senhor fala esse negócio de que a gente se preocupa muito com nota, que vocês são muito engessados a uma nota. E eu sinto que no SSA2 esse peso, dependendo do seu jeito pessoal, ele vale muito. Porque, por exemplo, no SSA1, todos os professores, a gente entra no ensino médio, pelo menos os daqui do colégio, a gente fala, o SSA1, estudem, é o ano que tem que tirar uma nota alta, porque o 2 e o 3 não é tão fácil quanto o SSA1 é. Sendo que nem todo mundo leva isso a sério. Eu fui acho que também falei, tipo, gente, SSA1, tá certo. Mas aí, você chega no SSA2 com muito, que nem Raíssa falou, que ela falou de manhã, você chega com uma maturidade maior do que o SSA1, a sua ficha vai cair no decorrer do ano e você quer ir fazer a prova no domingo querendo compensar o seu fracasso do SSA1. Então você vai com muitos, eu tenho que ser melhor, eu tenho que tirar uma nota melhor, eu tô me cobrando, eu quero entrar na universidade. E o SSA1, pelo menos eu não fui com essa mentalidade, eu fui falando, vou fazer o SSA e pronto. E quando a nota saiu, eu falei, não era pra ter feito isso. Não, então, inclusive, né, eu até trato com vocês naquela questão de percentual, né, o SSA1 sempre tende a ter notas muito mais baixas do que a nota do SSA2 e muito mais baixa do que a nota do SSA3, principalmente até porque o SSA3, o aluno está no terceiro ano, o aluno acabou de fazer o Enem, o aluno está no processo de produção vestibulando, é muito mais forte, mas é muito louco como o SSA1, porque assim, a gente vai ter os meninos do SSA1 agora, né, primeiro ano, daqui da própria escola, né, que a gente tá, da auxiliadora, e pode ter certeza, eles estão escutando assim, tem que fazer SSA1 e eles devem estar que nem a Cabral do ano passado. Sim, porque eu acho que tem assim, gente. Eu acho que tem muito porque no Enem a gente, pelo menos tem muita gente que faz
antes do terceiro ano, pra fazer como Faz o treineiro. treineiro, isso. Sendo que no SSA não tem o treineiro, é o valendo e foi. Mas é porque é o valendo que é dividido em 3 etapas, pô. Mas. Isso é uma parte que eu acho do SSA2, porque tem essa questão de conteúdo mais difícil, muito mais assunto, mas como já tem essa preparação do SSA1, eu sinto que eu tô mais pronto, porque você já fez, você fala, eu tirei uma nota tal, eu preciso tirar uma nota tal. Por Então, exemplo, já sei o ambiente, já sei... Eu discordando de uma galerinha que tem, que não faz o SSA1, porque diz que não tem curso pra ele. Eu acho vacilo, porque pra mim é tipo, faz, pô. E também, a visão da pessoa do primeiro ano pode ser muito diferente da pessoa do Exatamente, segundo. possa ser que eu quero engenharia, sei lá, deixa eu imaginar aqui. De pesca. Sei lá, porque engenharia de pesca não tem no pé, né? E aí eu não vou fazer não, porque engenharia de pesca. Aí chega no terceiro ano, tu quer fazer engenharia de produção, tem não pé. Ou então, eu quero fazer medicina. Aí no terceiro ano tu descobre, poxa, eu sempre quis ser da área de educação física. Só que tu não fez. Não, professor, mas tem como entrar no UPE também pelo SISU. Tem, mas custa tu usar 2 opções. Porque na minha cabeça é assim. Tu faz a sessão. Tá fazendo o quê? Nada. Vai lá e faz a prova. Já descobre, inclusive, como é fazer o vestibular. Tu vai fazer a ciência 2. Tem nada pra tu fazer. Porque quando tu vai fazer o Enem, é treineiro. Então, teoricamente, não tem nada pra fazer. Que massa que você faça o Enem. Mas, porém, contudo, todavia, não tem obrigação nenhuma. Vai lá e faz a CC2 sem ter pressão. Porque uma coisa é fazer como treineiro, não tem pressão nenhuma. A pressão é tu contigo mesmo. Outra coisa é tu fazer o CC2 que tem uma pressão de vai ter uma nota ali te avaliando. Aí tu chega na CC3 e faz a CC3 e faz. Quer saber? Quero fazer nada UPE não. Massa! Quer saber? Acho que a nota dá pra passar em algum curso, vou escolher. Porque você escolhe antes, né? Na verdade, você só escolhe no SC3, né? O curso que você vai fazer. Na inscrição. Mas é só no SC3, pessoal, quando tu tá no terceiro ano já. A Line do 8º ano. Queria fazer qual curso? Medicina. A Line do terceiro ano vai querer fazer qual curso? Fisioterapia ou psicologia. Nenhum dos dois tem na UPE, infelizmente. Mas assim, a Line do 8º ano faria o quê? Medicina. Estaria fazendo SCA? Estaria. A Line do terceiro ano já existe? Não. Pode mudar. Não mudou? Mudou. Muda, pô. Tu queria fazer o quê, né? Então, Acho que eu queria ser astronauta. Toda cara De dele. verdade, de verdade. ele é mais um. Mas aí eu fui mudando e até agora eu não tenho certeza, mas eu tenho... Se você achar alto mesmo. Eu gosto dessa ideia de ter uma escolha. Porque se eu não quiser entrar na UPE, pelo menos me der a escolha de poder entrar ou não, já é muito melhor do que não ter escolha nenhuma. Aí eu acho importante ter essa escolha e também essa parte de mudar. Porque eu posso terminar o terceiro ano e já ter outra perspectiva depois disso. Posso fazer um ano de faculdade e já mudar a perspectiva. Não tem como você engessar já tudo agora. Entendeu? Aí eu, hoje em dia, penso em fazer direito. Mas não é algo engessado. Mas é algo que eu sinto proximidade. Mas eu sei que tem mudança e eu sei que tem muita ignorância nesse sentido de tipo falar, não tem como mudar, vou ficar nesse para sempre, eu vou pelo nome direito, eu vou pelo nome medicina, eu vou ficar nesse para sempre. Quando você chega lá já não quer, mas você vai fazer porque já entrou. Aí eu acho meio que burrice fazer isso, você dedicar sua vida toda para um negócio que você não se sente confortável fazendo. Então eu acho importante, mesmo se você faça 2, 3 faculdades, que você encontra o que você realmente gosta. Que inclusive é importante, tá? Se você entra numa que você não quer, tem problema nenhum sair e entrar em outra não, tá? É normal. É sério. Eu tenho um amigo que vocês inclusive conheceram na feira de profissões aqui, que era o carinha que está estudando medicina, que ele saiu, eu gosto muito de contar a história dele, porque ele saiu do 9º período de engenharia. Termina com 10. Do nono? Ele saiu do 9º período de engenharia. Aí passou um ano pra tentar medicina e não conseguiu, aí só que tipo, ele foi tentar na Tora, né? Aí no outro ano ele tipo, foi estudar, blá 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 blá, aí passou, aí tá agora terminando medicina. A gente vai fazer 30 anos ano que vem, né? Porque é a mesma idade da gente. Então, e ele ainda tá cursando faculdade, normal. E sabe qual é melhor? Ele não é o mais velho da sala. Tem gente que tá lá. E é isso, vai encontrar. Porque eu acho que é a massa da universidade pública, inclusive. Mas enfim, essa discussão é outra. A diferença de idade? A universidade pública? É. Porque a universidade pública tem que dar todos os tipos de pessoas. Juro, é muito louco, é muito legal. É muito gostoso a interação. Acho que a gente poderia até fazer um episódio sobre como é se pensar dentro de uma faculdade.
Porque, é sério, gente, é um mundo, assim, muito massa de você... Assim, mais uma vez, eu sou fruto da Federal. A Federal, ela é uma cidade, né? Você tá todo mundo ali. A UPE, ela também é, mas ela, de certa forma, ela meio que separa, né? Você tem a interação entre cursos, mas são entre cursos muito específicos. Mas tem a interação, entende? E o convívio é muito louco, porque é um convívio com pessoas de todos os níveis financeiros, é um convívio com pessoas de todos os níveis sociais, étnicos, culturais, enfim, idade, né, faixas etárias. Na minha sala mesmo tinha um cara que era carcereiro, né, ele tinha mais de 40 anos já, e ele já estava na segunda faculdade. Ele era mestre na área de ambiental e era carcereiro, então assim, tipo, o cara já tinha muita vivência e tava lá cursando com um bando de pirrada de 18 anos de idade, porque eu entro na faculdade com 18 anos de idade. Imagina como era pra ele, olhar pra mim. Pronto, um dos meus grandes amigos da faculdade, ele era 5, 7 anos mais velho que a gente, trabalhava como garçom e tal, porque ele tinha uma vida pra viver. E tava lá cursando, e você, tipo, enquanto você tá lá, pai, vai ter um aula campo aí, tem como se eu desenrolar, e meu pai, ó, não sei o que, ou então, dá, e ele não, ele tinha que, eu tenho dinheiro pra conseguir, eu consigo, eu não, porque era ele, tá ligado? Então, tipo, esse convívio, eu acho que dá um crescimento muito massa. Não que a privada não tenha, mas a pública te dá isso de uma forma muito mais... Dá uma experiência muito maior, né? Vou falar um pouquinho sobre uma experiência pessoal, que o professor estava falando. E eu tenho um amigo do meu pai que ele terminou a faculdade com 46 anos, que foi direito, foi pedagogia, foi um bocado de coisa. Mas ele só encontrou o que gostava, que era engenharia da programação, muito com 46 anos que ele completou a faculdade. Eu acho que é realmente isso, que não tem hora para desistir. Eu acho que a vida, tipo, você só vai desistir quando você morrer. Não tem como você pode estar com 80 anos, eu vi pessoas de 60 anos na minha sala fazendo Enem. Claro que eu sei que tem outros motivos, mas tipo, isso é tão esperançoso fazer, porque tira um pouco do nervosismo de falar, esse ano eu preciso passar. Não é isso de, esse é o último ano da minha vida, isso aí é o que vai decidir minha vida toda. Não tem gente que nem faz Enem e tem vida, então não tem nem como falar isso. Mas eu acho que é muito importante eu entender essa perspectiva, e uma pergunta para o professor é que você tem uma estratégia para a pessoa se relaxar, acalmar em relação a vestibulares? Bora lá. A estratégia principal é aceitar que a prova vai acontecer. Né? Eu acho que eu sempre vou partir do princípio da aceitação, de que isso vai acontecer. Mesmo que você tenha outras oportunidades, é importante que você saiba lidar com essa oportunidade de agora. Essa é a única oportunidade que você tem agora, entende? Não é a única oportunidade da sua vida, mas é a única de agora. Agora, dia 8 de dezembro. A única oportunidade de vocês é essa, entende? Significa dizer que o mundo acabou? Não. Mas significa dizer que seria ótimo se o mundo fosse favorável nesse dia? Sim. Então, respeite seu limite, respeite seu tempo, respeite seu entendimento sobre a prova, saiba usar o tempo da prova, saiba usar as pausas da prova. Por exemplo, respondi lá umas 15 questões, poxa, já estou sentindo que minha vista está embaralhando. Para, respira, leva um lanchezinho mínimo, ou o lanchezinho que você queira, mas leva um lanchezinho que te faça respirar, que tu abra, mastigue, sinta, não coma fazendo a prova. Use o tempo da alimentação como um tempo. Vá ao banheiro, dê uma volta, que é justamente essa ida ao banheiro para que você estique o corpo. Sinta seu sangue fluir. Não ache que o dia da prova é feito só exclusivamente para a postura de prova. Porque senão a prova vai lhe engolir. Você vai ficar tenso, vai sair com a coluna doendo. São aquelas pessoas que saem enfadadas, que cansou muito e tal. Isso vai acontecer. Mas é importante que esse cansaço ele aconteça de forma tranquila, de forma natural. E não por uma tensão. Não estou dizendo que você não pode ficar tenso. Você, inclusive, se ficar... Não e aí, bora agora lidar com essa tensão. Ficou tenso? Identificar que está tenso. Tentar respirar. Tem uma técnicazinha que eu sempre faço, que é a respiraçãozinha. Apertar o nariz de um lado, segura do outro, solta o nariz, e aí você vai trocando o ar, escutar o barulhinho do ar, não é? Cuidado com a catarrada, né? Mas escutar o barulho do ar, não é? Porque assim, aquele momento está acontecendo, aquele momento tem um prazo.
Ou seja, você não tem todo o tempo do mundo, né? Alguém vai dizer pra você, ó, acabou. Então é você saber lidar com esse momento, né? E aí, pré-momento não estuda no sábado. Também se tu for de estudar, estuda, tá? Porque às vezes a gente diz assim, não estuda, mas às vezes a pessoa relaxa estudando. Então se tu relaxa estudando, vira, estuda. Mas, se não, velho, descansa, vai na praia, vai no parque, vai na varanda da tua casa, liga o videogame, joga o videogame, vai dormir de boa, não dorme tardão, mas também não se obriga a dormir cedo para não ficar agoniado, se batendo na cama, pensando que tem que dormir. Cansa teu corpo no limite possível, vai dormir, acorda no outro dia tranquilo. Se acordar cedo demais, aproveita a tua manhã. Né? Já que vocês são licenciadores, vocês fazem à tarde a prova, né? Aproveita a tua manhã, se desloca para a prova dentro de um prazo correto, não é? Evita todas as tensões que você pode controlar. Quais são as tensões que você pode controlar? O deslocamento. O deslocamento é culpa sua. Caso alguma coisa dê errado, claro, depende do externo, mas entenda que se pode acontecer alguma coisa e eu saio antes, esse alguma coisa não vai atrapalhar, porque eu vou conseguir chegar do mesmo jeito, mesmo que seja agora com um tempo maior. Mas eu vou conseguir chegar. Te alimenta do jeito mais tranquilo possível. Tudo que vai acontecer é por consequência de como você praticou o seu dia. E tenta dar uma descansada. Eu não vou aqui, no sábado tu vai dormir feliz. Não vai. É uma prova todo dia, é uma prova. Mas tenta fazer de tudo para que seja o mínimo de efeitos possíveis. Porque, por exemplo, o dia da prova tu consegue controlar? Não. A sala que tu vai chegar lá, tu consegue controlar? Não. Se o ar-condicionado vai pegar ou não, tu consegue controlar? Não. Se vai ter algum barulho externo, tu consegue controlar? Não. Se vai ter algum maluco na sala fazendo algum barulhinho chato, que seja, por exemplo, ficar batendo em alguma coisa, porque sempre tem. Tu vai conseguir controlar? Não. Então tudo que tá dentro do teu controle, controla. O que não tá, só aceita. E só aceita mesmo, tipo... Tá, bora lá. Tem um maluco ali apertando várias vezes na caneta. Massa, estou com raiva dele, mas aqui é minha prova. Vou fazer minha prova. Tem um maluco que vai abrir vários pacotes de salgadinho várias vezes. Calma, respeita teu tempo e tua prova. Inclusive, o barulho tá te incomodando muito? Posso ir ao banheiro? Vai ao banheiro, respira e volta. Saibam usar o tempo de prova. Pra mim é isso. Assim, eu fiz vestibular do jeito mais nervoso do mundo, porque eu tinha aquela ideia de você tem que passar. Sim. Né? Porque eu não era a pessoa mais estudiosa do mundo, então seguia todo aquele drama de não vai passar não. Poxa. Eu acho que também muitas vezes eles acabam comparando os alunos, o aluno na escola e o aluno no vestibular. O que às vezes muda muito, porque tipo, tem várias pessoas que eu conheço que tipo, na escola era de tipo, quase reprovar, sempre de recuperação, e quando foi ver no vestibular, tipo, se deu super bem e passou de primeira. Eu acho que às vezes a gente não pode se comparar muito com a gente é na escola. Claro que também não é pra ficar, o mundo é uma vibe. E também tá nem aí pro vestibular, sendo que eu acho que também a gente não pode se comparar muito. Eu acho que também cada um tem o seu processo. Tipo, mas meu amigo tá estudando muito e eu também tenho que estudar igual a ele. Eu acho que não é assim, tipo, cada um tem seu tempo de estudar, de como vai acontecer. E realmente é o que o senhor disse, tipo, o que não dá pra controlar, realmente... Só aceita. Só aceita. Não briga com o que não dá pra controlar, porque não vai dar em nada. Tem um livro que fala sobre isso, você falou sobre... meio que não, o controlar o que você pode controlar, que é um livro chamado Mantendo uma Mente Bem Ordenada, que é do Instituto Turuhi. Ele trabalha essa ideia de foco. Temos um literário entre a gente, né? Sim. Vai lá. Mas ele trabalha esse negócio de foco. Eu dei esse livro para os meus alunos, que eu tenho trabalho dando aula de crianças. Ele é a parte do foco, entendeu? Ele é a parte foco, agora. Mas é um livro muito interessante, essa parte de foco, porque me ajuda muito na prova. Porque agora eu sinto que quando eu faço prova, eu não tô nem ligando pra nada que tá acontecendo na vida de mim, eu só tô eu e a prova. E sempre também colocar você acima da prova. A prova não é nada maior que você, é um pedacinho de papel. Você, uma pessoa que trabalhou todos esses anos, tudo o que você está fazendo está adicionando, está somando ao seu conhecimento. Nada que você aprendeu vai retirar seu conhecimento, só adiciona. Eu acho que é isso, para
manter essa calma. Quase o corpo, né? Agora a mentalidade Black Mamba, gosta de basquete. É porque ele é a parte inteligente, e o Cabral é a parte... Falou que a gente sente. A gente é a dançarina do Faustão, entendeu? Falou que sente, Rabani, ele é aquele que senta, que ele estuda, que ele vai. E vocês são dançarinas do Faustão, a gente né? Pra dar animação, entendeu? Que entra com a propaganda, né? Pra ler. É a parte cômica, entendeu? A parte pra... Não, mas agora, falando uma coisa... Da aula. Ando. Dou aula tem uma comunidade que eu vou, perto daqui, é perto do esporte. Aí eu dou aula de crianças, falo sobre virtudes, falo sobre as coisas. Aí esse livro que eu estava falando é mais para jovens. Aí tem vários livros que falam sobre manter uma mente bem ordenada, tem um que fala sobre a confirmação de Deus. Tem várias coisas que eu acho que me ajudou, que eu fiz esses livros, eu aprendi esses livros, tinha um professor que me ensinou, e eles me ajudaram para coisa de vestibular, coisa de prova, porque tem as coisas que Deus vai te confirmar. Você vai se esforçar, Deus não vai te dar tudo num prato de ouro, você vai ter que se esforçar, mas Ele também vai te confirmar, então você vai ter essa confirmação de algum jeito. Se você estudou muito, esse estudo não foi em vão. Você aprendeu alguma coisa e isso é o que fala sobre confirmação de você. Eu gosto de ter uma estratégia muito louca disso aí, porque vai pra... Enfim, eu sou um cara que vai pra fluxos muito mais amplos, e aí tem uma relação muito massa que é das moiras, que é da mitologia tanto nórdica como grega. As moiras são aquelas que controlam o tecido da vida, né? Que é como o mundo ele vai sendo produzido. Uhum. E aí você tem a relação do livre-arbítrio, né? As moeiras elas não controlam o seu livre-arbítrio, você tem. Só que ela identifica o destino. E o seu livre-arbítrio ele existe. O problema é como você está conduzindo ele. E aí eu acho que bate muito para essa linha, né? Com concepções diversificadas, mas sempre eu acho que cai na mesma linha, né? Você é responsável pelo seu destino. Sim. Claro que as coisas que estão próximas de você vão interferir, né? Poxa, eu acho que é muito mais fácil o cara que tem condições muito mais elevadas controlar o destino dele do que o cara que não. Mas, porém, contudo, todavia, dentro daquele espaço dele, é importante que ele consiga controlar aquele destino dele. E aí eu acho que bate muito pra isso, né? Tipo, o tecido da vida e como é que você... E eu acho que também, tipo, independente da classe social, tipo, obviamente tem pessoas, tipo, aqui a gente é muito privilegiado, porque a gente é de uma escola particular, tudo. Sendo que eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, você também tem que trabalhar com o que você tem. Tipo, o mundo não é um morango, mas a gente tem que tentar, tipo, lidar do melhor jeito. Tipo, a gente, por exemplo, tem uma conhecida que, por exemplo, na casa dela ela não consegue estudar muito bem, sendo que, tipo, pra ela ver, pra ela ir pra outro lugar, tudinho, porque realmente, tipo, como o Rabani disse, Deus, o mundo, não vai lhe dar nada de mão beijada, você realmente precisa conquistar aquilo, mas é isso. E eu acho assim, é uma coisa, falando um pouco da minha vida agora, porque eu sempre fui aquela pessoa que me cobrei muito, tipo, demais. Sendo que quando eu fui ficando mais velha, eu fui começando a entender que, tipo, tá tudo bem não ser de primeira. Porque a gente tem muito isso, a gente quer passar de primeira, porque a gente quer orgulhar nossos pais, a gente quer provar o mundo que a gente é capaz, e aquela coisa toda de adolescente, enfim, é insuportável. Mas a gente tem muito isso de querer se provar. Gente, mas eu acho. Porque tem muito isso de querer provar ao nosso pai que a gente pode, tipo, tá vendo o seu esforço, valeu a pena, tá aqui minha aprovação, etc. Sendo que também tem que entender que tá tudo bem não ser de primeira, que vão existir outras oportunidades. E que a minha mãe fala assim, você não passou esse ano porque não era pra ser. Você vai ter a oportunidade de ano que vem fazer de novo. E a sua hora vai chegar. Tipo, a hora de todo mundo vai chegar. Agora, que nem lá me falou, você tem que fazer por onde. Não adianta você ficar o ano inteiro sem fazer nada e falar, eu vou passar no Enem. Amor, você não, só se tiver muita sorte. Mas assim, se você o ano inteiro se esforçar, acontece. Mas assim, se você se esforçar, pode ter certeza que a sua hora vai chegar. Pode não ser hoje, não ser amanhã. Mas um dia acontece. Tem uma lógica que é bem básica, assim. Tem o mínimo esforço e o máximo esforço. Porém, eles não estão na mesma prateleira. O máximo esforço de um possa ser que seja muito pequeno para outro. Mas foi o máximo dele. E é importante que esse máximo ele seja parabenizado como o máximo. E aí eu tenho muito medo quando a gente entra nesses assuntos, porque a gente pode entrar... uma linha tênuezinha com a utopia social, né? De que, você... tem que lutar para conseguir mudar. Só que às vezes tem gente que vive em condições que a luta não é possível. Que na verdade as condições de vida já são a luta. Né? Tem uma diferença entre vivência e sobrevivência, né? E aí a gente não pode cair na ideia de que dá para se cobrar que essa pessoa lute por melhorias, quando na verdade a vida dela já é uma luta.
né? Mas que as pessoas que têm espaço de privilégio, como tu bem colocou, elas entendam que, ó, pô, esse espaço tá aí. Aí tu tá achando que é como, só porque tu já tem esse espaço, vai acontecer. Porque isso acontece muito. Quem tem os privilégios de poder estudar em uma escola boa, ter tipo, tá em casa, ter uma mesa pra estudar, um ambiente tranquilo e tipo, você não aproveitar aquela oportunidade que você tem. Isso. Sendo que tipo, tem um cara não é criticando, mas é a realidade da escola pública que tem que chegar em casa, tem que arrumar casa, tem que trabalhar e não pode estudar e você tem essa oportunidade e você não tá usando. não usufruir dela. Eu acho que também é muito você se colocar no lugar do outro. Pensar, tipo, pô, eu tenho isso, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tô tendo. Exatamente. A gente foi bem filosófico no final. Foi. Às vezes a gente pensa, sabe? Às vezes a gente pensa. A gente tinha feito com o Raíssa, que foi a gravação mais cedo, uma consideração final, uma frase de incentivo para as pessoas que vão fazer o SSA2 essa semana e a próxima. Aí se você tem uma frase de incentivo para eles, pode mandar aí. Ou da realidade também, né? Pode ser. O que o senhor quiser. O que eu quiser. Eu gostei. Faça uma prova. Termine a prova. Esqueça a prova. E é isso. Nada de fazer Corrigir. prova e ficar agoniado com a prova. Sim, se você é do tipo que corrige. Mas enfim, passou a prova. Passou a prova. Nada de ficar. Ai, eu acho que eu deveria ter sido melhor. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Não tem. Então, pra mim, a preocupação não é o pré-prova, não. Pré-prova vocês estão aí, engajados, blá blá blá. Meu problema é pós-prova, porque entra muito pra concepção socioemocional mesmo. De tipo, como é que tá você? Como é que tá seu sentimento? Claro, eu sou muito daquele que gosto de quem se sente triste por não conseguir algo que você achou que conseguiria, porque significa que você tem respeito a você mesmo. Não é questão de, eu sabia que eu conseguiria me esforçar mais. Porém, não consigo tratar da forma mais aceitável aquele que se afunda dentro de um processo que você pode simplesmente pular. Já passou. Mas é como se fosse assim, eu fui fazer a prova. Aí eu peguei e fiz a prova de qualquer jeito. Aí eu saí, aí eu vi a nota, poxa, era por ter estudado e tal. Sabia só esse lamento é importante, porque mostra que você entendeu o que você fez. Porém, tá, já passou. Dezembro, Natal, Ano Novo, próximo ano tá vindo, outras loucuras vão vir, entende? Tipo, a partir de fevereiro vocês estão... A partir de fevereiro? A partir de 27 de janeiro. Fevereiro, né? Que Vocês... não vai vir, né? Vocês já estão no processo de terceiro ano, pô. Então as loucuras da mente de vocês são muito maiores. Então, gente, terminou o CC2. Pra você vai fazer a sessão também. Segue a vida. Segue a vida, tipo, com a Deus. É isso. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo.